Começando mais um BR22, Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E como você tem estado nesses dias de quarentena, né, cara? Rapaz, já faz mais de um mês dessa quarentena, essa praga não acaba, velho. Sinceramente, velho. Ai, meu Deus, tá difícil arranjar assunto para o canal. Então, o que eu decidi falar sobre hoje? Falar de coronavírus e associando acerca de uma coisa que é bíblica, não é, cara? Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu peço para você aquele momento coronavírus. Lave bem as mãos com água, sabão e álcool gel. Evite levar as mãos ao rosto. Não saia de casa. E se sair, evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais. Cuide dos seus velhinhos de mais de 65 anos e do pessoal com imunidade fraca. Eles são o grupo de risco. Coronavírus, essa guerra, podemos vencer. E se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. Então, sem mais delongas, eu quero fazer uma rápida associação ao tema do coronavírus com um assunto que está lá no livro da Bíblia, não é, cara? Então, sem mais delongas, vamos ler o que eu tenho a dizer acerca disso hoje, né? O que Deus pode estar nos falando hoje através da tua palavra. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui. Passou uma moto aqui. Então, sem mais delongas, vamos ler rapidamente um texto que está lá em Levíticos, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando da pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou êmpola branca que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele, do que a sua carne, do que a pele, a praga é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a ímpula da pele da sua carne for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote o encerrará, e o que tem praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga do seu parecer parou e a praga da pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e a praga da pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstama e lavará as suas vestes e será limpo. Olha só, isso está lá do capítulo 1 a 6 do capítulo 13 de Levíticos. Cara, eu gosto muito da Bíblia, cara. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um cara cristão. Toda semana eu estou feito uns vídeos falando acerca do Apocalipse e tudo mais. E eu dou muita importância à fé em nossas vidas. Mas o que será que Deus quer nos falar através desse texto? Bem, antes eu quero dar uma contextualização do período em que foi escrito o livro de Levíticos, não é, cara? Bem, vamos lembrar que no mundo antigo não havia o conhecimento que nós temos hoje acerca de ciência. Não havia nenhum conhecimento acerca de bactérias, fungos, vírus, esse microcosmos formado por pequenos seres invisíveis a olho nu, não é? Então, por causa disso, cara, por causa desse desconhecimento acerca da ciência, de vírus e outras coisas, qualquer fenômeno que acontecia na natureza, as pessoas associavam ao misticismo, superstições, a ira divina dos deuses. Oh, olha só aquele relâmpago, com certeza é Zeus lançando os seus raios, ou então Thor batendo os seus martelos, não é, cara? Qualquer praga da lavoura, Deus está nervoso com a gente, ou é uma maldição. Ou seja, as pessoas viam os fenômenos naturais e associavam ao sobrenatural, seja uma simples doença ou um grande evento natural.
não é, cara? Às vezes até mesmo uma águia voando com uma serpente nas garras, o cara dizia, isso deve ser um sinal dos deuses, não é? Então o que acontece? Eu acho maravilhoso o jeito de como Deus tratava o seu povo de Israel. Vamos lembrar também que no passado, os sacerdotes, né, seja de qualquer religião, né, religião judaica, egípcia, romana, eles não eram só pessoas que faziam um culto e faziam sacrifícios, que faziam aquela ligação entre os homens e as divindades. Não, às vezes os sacerdotes também tinham papéis de médicos, né? Tinham que aprender a manipular algumas ervas, fazer uns chazinhos, não é, cara? Então, se você olhar as múmias do Egito, não é? Quem fazia os processos de mumificação eram os sacerdotes de Anubis. Então, quando você vai na Bíblia e ler essa passagem de Levíticos, você vê que Deus estava ensinando os sacerdotes questões acerca de medicina. Sim, cara, porque vamos lembrar, eles não sabiam o que eram bactérias e vírus e tudo mais. Então, quando você vê na Bíblia Deus falando que o leproso, quando você vê, você vai examinar a pele do indivíduo, surgiu uma branquinha, isso, assim, assim, é lepra. E o que a lei de Moisés dizia? Você vai separar essa pessoa, vai ficar fora do acampamento, num lugar separado, durante 7 dias, e depois de 7 dias o sacerdote o examinará de novo, para ver se houve uma melhora ou uma piora. Não é? Isso tudo era questão de medicina. Deus estava ensinando o seu povo como questões acerca de saúde, também acerca de saneamento básico também na Bíblia, né? Porque a palavra de Deus... Sabe quando a defesa pública, entendeu? O município e tudo mais, chega na casa da pessoa e interdita a sua casa, sabe? Você está num ponto aqui no morro que corre risco de erosão, ou então a sua casa está com a estrutura barada e você tem que sair da sua casa. Então, quando você vê lá na Bíblia, Deus fala, você vai ver aqui as paredes, né? Se essa parede tiver com lepra, então você vai tirar as paredes. A parede também fica lepra? Claro que não, né? Mas em algumas traduções bíblicas, a lepra, na verdade, era mofo. Se tiver mofo, você vai tirar as pedras da parede, né, os tijolos, e vai substituir por outra, né? Se a parede estiver muito contaminada no teto do chão, você vai sair daquela casa. Ou seja, saneamento básico. Quando o exército de Israel ia para a guerra, né, quando eles voltavam, eles tinham que ficar uma semana sem entrar na cidade. Tinha que ficar em algum lugar isolado, não é? O exército, tomar um banho, essas coisas assim. Para quê? Ver se eles não contraíram alguma doença lá do país de onde eles batalharam. Porque vamos lembrar, naquela época as batalhas eram corpo a corpo com espadas. Então, claro que você ia se sujar muito com o sangue do inimigo, e vai que o inimigo esteja com alguma doença transmissível. A mesma coisa era a questão das mulheres, né? Quando elas menstruavam muito. A Bíblia fala que a mulher tinha que ficar intocada. Por quê? Porque era impura. Ou seja, não que ela fosse pecadora, mas sim porque existem algumas doenças que podem ser transmitidas através dos fluidos corporais da mulher e também do homem por causa do sêmen, não é? Ou então da questão, por exemplo, de encostar no corpo de um animal morto, não é, cara? Você é um judeu, está fazendo o seu cooper, você tropeça e encosta no corpo de um cavalo que estava ali perto. O que você tinha que fazer? A lei falava, você vai até o lugar onde tem água corrente, seja um rio ou uma fonte, vai se lavar e trocar suas roupas, até a tarde você ficará imundo. No dia seguinte você está limpo. Ou seja, por que isso? Porque nós sabemos que se você encostar no corpo de um animal morto, seja um cachorro atropelado na rua, um cavalo, um rato de esgoto, um gato, ou qualquer animal, esse animal está com bactéria, está em processo de decomposição. Então, se você encostou a mão, tem bactérias, o que você tem que fazer? Tem que lavar as mãos, não é? Ou seja, tudo isso, quando você lê na Bíblia, na verdade, é Deus que está cuidando da saúde do seu
povo, não é? No caso dos leprosos, por exemplo, quando a lei dizia que o leproso tinha que ficar em um local separado da comunidade, não é porque Deus está falando, você está vendo? Ele está em pecado, não quero... Não, na verdade, Deus não queria que a lepra passasse para o resto do povo, para outras pessoas, porque a lepra era contagiosa. Você vê muito dessas questões de isolamento lá nas histórias de Cristo, né? Porque Jesus, quando purificava a pessoa, né? Você vê que eles ficavam isolados, com a roupa, com as vestes rasgadas, como um sinal. Por quê? Porque não queria que as pessoas se encostassem. E eu acho isso maravilhoso, porque mostra como Deus tinha cuidado com o teu povo. Só um minutinho aqui. Eu tive que dar uma pausa aqui, porque o carro do verdureiro estava passando aqui, né, cara, e podia desconcentrar. Então, o que eu quero dizer, numa época que não existia ciência, Deus deixou na sua lei mandamentos de como os sacerdotes tinham que agir com pessoas doentes, para que o povo não se adoecesse, não é, cara? Não é à toa que quando você lê na Bíblia, né, você via que homens de Deus como Davi, por exemplo, morreu lá aos 70 anos, sendo que em outras nações como o Egito, a expectativa de vida era de até 40. Bom, agora vamos pegar esse texto e vamos trazer os dias de hoje. Cara, já reparou a confusão que nós estamos tendo dos dias de hoje? Cara, com pouca informação que Deus tinha dado ao seu povo naquela época, você via que as pessoas tinham muito mais noção do que acontecia do que nos dias de hoje. Hoje, nós temos conhecimento acerca de medicina, de ciência, de bactérias, de vírus. Nós sabemos, por exemplo, que o coronavírus não é a ira divina que Deus lançou sobre a humanidade. E olha que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, né, daquela série que eu trago Apocalipse para leigos. Se eu explico se o coronavírus é uma ira divina ou um sinal do fim dos tempos, assista lá e comente o que você achou. Então, o que acontece? Nós sabemos que o coronavírus é o vírus que infecta as pessoas. E mesmo com toda a informação, cara, né, toda a ciência a nosso dispor, você já viu a confusão que está nos dias de hoje? De um lado você tem pessoas que defendem o isolamento total. Não, todos têm que ficar em casa. Do outro lado você tem não, somente o grupo de risco e as pessoas precisam trabalhar. E nesse meio tempo você vê muita politicagem, não é, cara? Como o caso lá do Nhonho Maia batendo no peito dizendo, foi a Câmara dos Deputados que liberou os R$ 600. Mas, no entanto, o cara não quer liberar o fundão eleitoral para investir na saúde, não é, cara? E nenhum desses políticos quer abrir mão de parte dos seus salários. Aliás, eu acho que a Itália... Acho que foi da Itália que os políticos lá abriram mão de parte de seus salários. Por que os nossos não fazem isso, não é, cara? Aí você vê toda essa confusão, aí é o presidente demitindo o Mandetta porque o Mandetta não concordava com o presidente, não é? Aí você vê lá alguns chamando outros de assassino, não, porque você está louco em liberar o pessoal para as ruas e tudo mais. Eu falo uma coisa para você. Opinião minha opinião. Eu sou da opinião que nesse momento de pandemia, só tem que ficar isolado é o pessoal de risco. Os velhos de mais de 60 anos e o pessoal com imunidade fraca, sabe, que tem alguma diabetes, algum vício, fumantes e outras pessoas assim. Entendeu? E o restante tem que trabalhar. Porque é muito fácil, sabe? Aquele artistinha famoso, o empresário rico, o político, o youtuber bem financeiramente, é muito fácil para eles falarem, fique em casa, sendo que a grande maioria da população precisa trabalhar. E nesse meio tempo, você vê uma confusão que acontece hoje em dia, mesmo com toda a ciência e informação que temos a nosso dispor. E quando você vai lá na Bíblia, numa época onde a ciência não existia, com o básico do básico, Deus falava, tá com lepra? Encostou no animal imundo? Tem mofo da parede? A mulher tá com corrimento? Tá impuro, isola, depois você vê e vai tratando. Com pouca informação,
Deus tratava muito melhor o seu povo naquela época bíblica do que toda a ciência dos nossos dias de hoje, não é? Bem, tá aí o que eu queria dizer. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo, não é, cara? Bem, enquanto isso, a quarentena segue. Meu Deus, seja o que Deus quiser. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Amanhã vai ter um vídeo da série que eu lanço todo sábado, né? Apocalipse para leigos, né? Vamos falar um pouco de uma das 7 igrejas, não é? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Shalom.